Na Câmara, prefeito presta contas do segundo quadrimestre e anuncia superávit de mais de 700 milhões de reais. Quando você faz uma gestão, ela permite que você tenha um caixa que suporte a cidade. Plano plurianual do município é aprovado em definitivo pelos vereadores. O texto, ele ajuda a cidade, ele promove a cidade, ele fortalece a cidade. Comissão que investiga contrato do consórcio Limpagim visita aterro sanitário para conferir medição do lixo. Não tem câmeras, não tem registro interno das balanças, não tem fiscalização do resíduo que chega. E em reunião, os vereadores ouvem depoimento do diretor da empresa. Tem uma série de situações que agora elas serão confrontadas à fala do nosso depoente com os documentos e informações que nós temos em mãos. A audiência pública discute o combate à violência contra a mulher. Houve um aumento em todos os tipos de crime contra as mulheres. A gente está falando de estupro, de stalking, estupro de vulnerável, de feminicídio. E mais, chega à Câmara o projeto do Refis, que autoriza a renegociação de dívidas com a Prefeitura em até 60 parcelas. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, seja bem-vindo! A gente começa essa edição com informações sobre o andamento da investigação da Câmara sobre o contrato da Prefeitura com o consórcio Limpagim. A comissão formada para analisar o assunto foi conferir pessoalmente como é feita a medição do lixo entregue todos os dias no aterro sanitário da capital e descobriu falhas no serviço. A vistoria durou 2 horas e meia. Estiveram no aterro Elton Lemos, presidente da SEI, Ava Santiago, vice-presidente, o titular Juarez Lopes e os suplentes Fabrício Rosa e Cabo Sena. Eles foram acompanhados pelo diretor da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, Cleverson Emerick. Primeiro, os vereadores conheceram o sistema de controle do material que entra no aterro sanitário, depois de ser recolhido na cidade. Esse sistema é usado para os cálculos dos valores repassados pelo município ao consórcio Limpagim, pelo Serviço de Limpeza Urbana. De acordo com a Comurg, cerca de 500 caminhões despejam resíduos diariamente no espaço, com média de 4 toneladas cada, o que resulta em 2.000 toneladas diárias. Pelo contrato, a Prefeitura paga R$ 171,62 por tonelada. Então, o pagamento médio diário da Prefeitura ao consórcio Limpagim pelo serviço de coleta e transporte até o aterro é de R$ 343.240. Os vereadores que integram a SEI vistoriaram o trabalho de pesagem, que é controlado por um fiscal em uma planilha de computador, e apontaram diversas falhas que podem levar a erros e prejuízos ao contribuinte que arca com o pagamento. A gente tem uma balança, é emitido um ticket, dentro dessa medição não tem uma aferição de um sistema interno, então é tudo planilhado ali, ao vivo, na hora, não tem como a gente saber de fato o que passou no sistema da balança e se confere com o que é planilhado, não tem uma fiscalização do tipo de resíduo que é trazido, a gente viu isso aqui muito claramente, não tem câmeras, não tem registro interno das balanças, não tem fiscalização do resíduo que chega e não tem fiscalização do que acompanha o caminhão na hora que ele vem aqui para o local do descarte. Aquele local onde é pesado o lixo que entra no aterro é totalmente precário. É amador total e a Prefeitura de Goiânia não pode jamais se submeter a uma situação como essa, né? De receber lixo pagando caríssimo, sem que tenha um controle efetivo daquilo que está entrando de forma segura. Estamos aqui para saber como que funciona aqui a balança e, consequentemente, no final dessa investigação e avaliação das 23.000 páginas desse contrato, né, nós vamos conseguir, com certeza, encontrar aí
a verdade sobre os fatos. Os integrantes da SEI também estiveram em Lagoas, onde é feito um primeiro tratamento do chorume, o líquido tóxico gerado pelos resíduos. Aqui, o grupo recebeu a informação de que não existe empresa contratada para medir e controlar os índices de contaminação do chorume no solo e lençol freático. O contrato com a empresa está vencido e não há uma expectativa exata de quando uma nova empresa vai assumir. E a gente está falando de toneladas, em cada caminhão são várias toneladas de lixo sob o solo, sem a gente saber qual é a empresa que está controlando se esses chorumes estão indo para o lençol freático. Os parlamentares também foram informados sobre o manuseio dos resíduos e a canalização e queima do gás gerado pelo lixo e verificaram outros detalhes do funcionamento do aterro. Além de acompanhar o processo de medição do lixo nos caminhões, os vereadores também verificaram de perto as condições de trabalho aqui no aterro. Eles afirmam que há falhas no controle dos resíduos e que a estrutura oferecida aos trabalhadores é precária. Sem espaço adequado, os trabalhadores se abrigam em uma estrutura improvisada. As condições de trabalho são degradantes, tanto lá quanto aqui. Eu não visitei o container, que eles disseram que eles têm um ponto de apoio, mas aqui mesmo é como se eles estivessem meio que debaixo de um caixote de papelão, né? Quase isso. E na sequência dos trabalhos da SEI, os vereadores tomaram um depoimento do diretor executivo do consórcio Limpagim. Renan Andrade deu explicações sobre o contrato firmado com a prefeitura e sobre o trabalho de recolhimento e destinação do lixo. Acompanhe. O depoimento do diretor executivo do consórcio Limpagim durou mais de 2 horas e meia. Renan Souza Oliveira Andrade compareceu acompanhado por 2 advogados. Ele respondeu a questionamento dos vereadores a respeito dos termos do contrato do consórcio com o município e detalhes sobre o funcionamento do Limpagim. Uma das perguntas foi sobre 2 aditivos que aumentaram o valor do contrato em mais de 20 milhões de reais. A justificativa foi de reajuste nos salários dos trabalhadores e de aniversário do contrato, itens já previstos quando da contratação. Ele explicou que o pagamento mensal que eles recebem varia conforme o volume de lixo recolhido e entregue ao aterro sanitário, além do que é cobrado pela varrição mecanizada. São em média de 40 a 42 mil toneladas de detritos por mês e de 70 a 75 mil toneladas de entulho. Os vereadores quiseram saber sobre como é feita a comprovação do volume de recolhimentos e da área efetivamente limpa nas ruas. Renan Andrade afirmou que tudo é registrado por GPS, telemetria, fotografias e outros documentos, e que este material já foi colocado à disposição da SEI. Nós colocamos essas informações todas nos relatórios mensais, no que nós citamos aqui na nossa reunião aqui como RMA, é o relatório mensal de atividade. Lá vão as fotos, lá vão os prints dos rastreamentos, lá vai todo o material comprobatório para que possamos fechar a medição com a maior lisura possível. Os vereadores que puderam ver de perto o trabalho no aterro sanitário acreditam que pode haver falhas na medição. Pelo tamanho do contrato, o que a gente percebe é que existe uma falha muito grande da Limpagim no sentido de colocar mais tecnologias aí para gerar resultados mais robustos e mais exatos para nós e para a população. Nós estamos falando de 500 milhões de reais aí de contrato, então é muito dinheiro para você chegar num aterro sanitário e verificar uma balança que não é digital e uma pessoa controlando aquilo, anotando aquilo ali, não tem na mão, manualmente. Então, isso aí já são apontamentos que a gente já tem certeza que vão ser colocados no relatório. O que eu imagino que a gente vai ter agora é um trabalho bem minucioso de, a partir das respostas apresentadas, fazer a checagem nos documentos já disponíveis e identificando que há vacância de documentação que comprova aquilo que foi dito, a gente fazendo as solicitações na medida em que isso foi identificado. Para o presidente da SEI, o depoimento colabora em muito com os esclarecimentos que a comissão busca. Tem uma série de situações que agora elas serão confrontadas à fala do nosso depoente com os documentos e informações que nós temos em mãos, que requer uma apuração para que nós tenhamos um resultado satisfatório. Nós vamos ouvir muita gente nos próximos dias e os próximos passos é de sessão cheia aqui de pessoas que serão testemunhas, né, para prestar o depoimento, e acredito que já na próxima semana nós temos que ter uma reunião extra para dar sequência nos trabalhos. Lembrando que todas as atividades da SEI você acompanha ao vivo e nas reportagens gravadas na nossa programação.
O plenário da Câmara derrubou o veto do Executivo a um projeto de lei que obriga a Defesa Civil a emitir alertas meteorológicos específicos para a população em situação de rua. O alerta por meio de alto-falantes deve ser dado sempre que houver previsão de condições climáticas adversas, como tempestades, baixa umidade e frio intenso. Ao rejeitar o veto, os vereadores garantem que a regra se torne lei. A Defesa Civil de Goiânia será obrigada a emitir alertas específicos para a população em situação de rua, com antecedência mínima de 12 horas dos eventos climáticos. Os avisos deverão alertar sobre situações adversas, como chuvas e ventos fortes e frios intensos. Dessa maneira, grupos sociais mais vulneráveis terão condições de procurar abrigo e ajuda. O projeto é da vereadora Ava Santiago. A gente está sugerindo a instalação de alto-falantes em pontos específicos da cidade, ao modo de que outras cidades já fazem, com alarmes que soem e que não dependam de aparelhos de celular para que as pessoas sejam notificadas. Essa também é uma articulação que precisa ser feita com a Prefeitura para garantir a viabilidade desse projeto? Exatamente, eu nem entendi o veto, porque também não tem custo. Mas como é uma pauta, as pessoas em situação de rua são pessoas que também estão na prioridade de outros vereadores da casa, especialmente do presidente, eu acredito que a gente vai conseguir estabelecer uma força-tarefa. A gente vive um momento de emergência climática global e não adianta a gente achar que as tragédias são naturais e que elas não têm recortes sociais. Então, a gente viu agora nessa última chuva em Goiânia que todo mundo foi penalizado de alguma maneira, com quedas de árvores, cortes de energia, mas a gente tem pessoas que são mais atingidas e atingidas com maior brutalidade, e eu acredito que entre essas pessoas, sem dúvida, estão as pessoas em situação de rua. A partir de agora, Goiânia terá uma lei para tornar mais rigorosa a fiscalização sobre o uso do PMMA, o polimetilmetacrilato, utilizado em procedimentos estéticos como preenchimentos no rosto, pernas e glúteos. O material está associado a vários tipos de complicações, como dores, infecções e necrose de tecidos. Aprovado em definitivo o projeto de lei que prevê a fiscalização do uso inadequado de PMMA, o polimetilmetacrilato. O PMMA é um polímero sintético, que é um tipo de plástico usado em materiais médicos e que também tem sido usado como preenchimento em procedimentos estéticos. Quando utilizado sem cuidados, ele pode causar infecções, necrose nos tecidos, problemas respiratórios e até a morte. Luciana Silva é uma das vítimas do uso incorreto do PMMA. Ela participou de audiência pública realizada na Câmara sobre o assunto. Eram pontadas, fisgadas, agulhadas, coceira, queimação, dor, ardor contínuo. Já fiz cirurgia, eu tenho cicatrizes enormes, cirurgia para retirada nos glúteos, para retirada na lateral da coxa, e eu fiquei totalmente mutilada. Fiquei com cicatrizes gigantescas e fiquei com as áreas dos glúteos afundados, porque foi retirado 1,1 kg de tecido, 1,1 kg eu perdi nos glúteos e na lateral da coxa esquerda. Então ali ficaram enormes depressões. Eu corria o risco de ter um comprometimento renal. Ainda não tá longe disso, porque não é possível tirar todo o produto. De acordo com o autor do projeto, o vereador Dr. Gustavo, a fiscalização do uso de PMMA garante a segurança dos pacientes. Nós queremos essa fiscalização para não ser usada para esses fins estéticos, que nós temos visto, teve casos de repercussão nacional, inclusive com óbitos, com sequelas graves de pacientes. Recentemente teve aqui em Goiânia casos que foram usados PMMA de forma incorreta e acabou isso prejudicando os pacientes, porque são sequelas irreversíveis, Segundo o texto, a Vigilância Sanitária Municipal será a responsável pela fiscalização e deverá inspecionar periodicamente os ambientes que realizam os procedimentos. Além disso, o órgão deve receber denúncias e apreender produtos irregulares. O projeto também prevê penalidades: multa de R$ 5.000 a R$ 50.000, interdição do local quando reincidente
e apreensão dos produtos. A gente não quer realmente prejudicar, claro, os profissionais, mas também o principal é que eles não prejudiquem os pacientes. Então a multa é uma forma para eles poderem ser orientados que não pode ser usado o PMMA para fins estéticos. O projeto precisa ser sancionado pelo prefeito para entrar em vigor. Fornecer melhor atendimento no serviço público para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Esse é o objetivo de um projeto que acaba de ser apresentado. A ideia é capacitar os servidores públicos para identificar as necessidades e se comunicar de forma mais adequada com os cidadãos que têm autismo. O projeto foi apresentado no plenário e vai começar a tramitar. Institui o programa Servidor Amigo do Autista. A ideia é oferecer treinamento e capacitação para que os trabalhadores do município possam atender de forma adequada cidadãos com diagnóstico. A matéria prevê conteúdo sobre identificação, interação e comunicação, visando receber as demandas e assegurar todos os direitos do autista nas repartições da Prefeitura. A matéria é do vereador Marquim Goiá. Precisa de ter essa educação, essa capacidade técnica para atender e atender bem tanto a criança autista quanto os pais dessa criança, que também ele passa por diversas situações quando está com o seu filho num ambiente, principalmente um ambiente público. O projeto ainda tem que passar por comissões e por 2 votações no plenário. E a seguir você vai ver. Projeto proíbe que unidades de saúde tenham fornecimento de energia cortado por falta de pagamento. Nós não podemos aceitar, que esse interesse sobreponha o tratamento aos pacientes, o pleno acesso à saúde. E mais, a audiência pública discute combate à violência contra a mulher. Houve um aumento em todos os tipos de crime contra as mulheres. A gente está falando de estupro, de stalking, estupro de vulnerável, de feminicídio. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta com as notícias da Câmara. Hospitais, clínicas, UPAs e outras unidades de saúde não poderão ter o fornecimento de energia cortado, mesmo em caso de atraso no pagamento da conta. É o que define um projeto aprovado em definitivo pelos vereadores. Todos os vereadores presentes na sessão votaram a favor do projeto. A matéria proíbe o corte no fornecimento de energia em estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto particulares, independentes de pagamento, como hospitais, clínicas, postos de saúde e UPAs. Para virar lei, a proposta do vereador Lucas Quitão depende de sanção do Poder Executivo. A prioridade nossa aqui é o cuidado com a vida, A concessionária de energia pode até estar preocupada em receber os pagamentos vencidos, mas nós não podemos aceitar que esse interesse sobreponha o tratamento aos pacientes, o pleno acesso à saúde pelo goianiense e pelos goianos em geral que usam o nosso sistema de saúde. Goiânia recebe pessoas de todo o estado, de vários estados do Brasil, então nós estamos aqui garantindo que o funcionamento seja pleno em qualquer horário do dia ou da noite, principalmente nas unidades que funcionam 24 horas, que são as UPAs, possam funcionar com tranquilidade. O vereador defende que a companhia fornecedora de energia pode utilizar outros instrumentos de cobrança que não penalizem a população, como o acionamento judicial. E Goiânia vai ter uma política municipal de incentivo à doação de órgãos. Para isso, basta a sanção do prefeito a uma proposta que foi aprovada em 2 votações no plenário. O projeto tem o objetivo de levar mais esclarecimentos à população sobre o procedimento, além de apoio emocional às famílias. O projeto, aprovado em definitivo, cria a política de incentivo e de esclarecimento sobre doação de órgãos e de tecidos.
estabelece ações que devem ser desenvolvidas pelo município, como a promoção de campanhas permanentes de conscientização em meios de comunicação, redes sociais, escolas, unidades de saúde e espaços públicos. Capacitação de profissionais de saúde para oferecer informações corretas sobre o processo de doação. Inclusão de informações nos currículos escolares, abordando o tema de forma pedagógica e esclarecedora. Instituição da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, que vai ser realizada na última semana de setembro. Parcerias com instituições para a divulgação da importância da doação e do apoio aos pacientes na fila de transplantes. Implementação de programas de apoio e de acompanhamento às famílias de doadores e de receptores de órgãos, garantindo suporte emocional e informação adequada. O projeto é da vereadora Daniela da Gilca, que já acompanhou a angústia de quem aguarda na fila de transplantes. Doação de órgãos salvam vidas. E sim, mesmo no momento de dor, o coração, pode estar batendo em outra pessoa, o pulmão pode fazer outra pessoa respirar, as córneas podem fazer outras pessoas enxergar. Então este projeto é sim dizer que pode sim existir vida e que essas pessoas estão na fila, como Pedro, que tem 3 anos e vive com o coração externo. Essa criança, ela merece viver, como o meu esposo, que precisou de um transplante pulmonar. Se hoje Deus nos deu a oportunidade do avanço da medicina e dar a oportunidade de fazer o transplante, então o nosso objetivo com esse projeto de lei é conscientizar as pessoas, dizendo sim, eu posso salvar até 8 vidas. A menopausa é um período iniciado por volta dos 40 anos, que normalmente chega trazendo diversos sintomas físicos e psicológicos para a vida da mulher. Tratamentos e remédios podem ajudar, mas para isso é preciso orientação profissional especializada. E os vereadores derrubaram o veto do prefeito a um projeto idealizado para melhorar a assistência às mulheres nesse período. O programa é voltado para a qualidade de vida, com cuidado integrado e assistência multidisciplinar na rede pública de saúde. A decisão dos vereadores é definitiva e garante a regulamentação do programa. A ideia é assegurar profissionais e recursos adequados nas unidades de saúde para tratamento direcionado a mulheres durante a menopausa e o climatério. O serviço deverá ser prestado por ginecologistas, endocrinologistas, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos que já são servidores do município. O programa prevê terapias hormonais e tratamentos alternativos conforme a prescrição dos profissionais, além de campanhas para prevenir doenças relacionadas a esse período da vida. A iniciativa do programa é da vereadora Ava Santiago. É fundamental a gente compreender que as mulheres na menopausa, elas exigem cuidados distintos. A gente tem uma enorme parcela da população composta por mulheres nessa condição e não existe nenhum direcionamento específico dentro do nosso sistema de saúde, dos nossos equipamentos públicos de saúde. Então a gente orienta a criação desse programa para uma orientação específica de profissionais, uma organização específica de unidades para garantir que essas mulheres recebam nessa etapa de transição tão delicada da vida o tratamento que elas merecem. Com a derrubada do veto, a lei deve agora ser promulgada pela Câmara. A velhice pode ser uma fase da vida solitária para algumas pessoas, E um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça propõe garantir lares provisórios, onde famílias cadastradas poderão acolher idosos em situação de abandono. Na CCJ, todos os integrantes foram favoráveis ao projeto e 5 deles manifestaram apoio à matéria. O texto aprovado regulamenta programa para que famílias voluntárias possam acolher em casa provisoriamente idosos em situação de vulnerabilidade, abandono, negligência ou qualquer outra forma de violação de direitos. Se a matéria virar lei, os interessados serão cadastrados e capacitados previamente. Todo o processo será acompanhado por equipe técnica da Prefeitura com autorização judicial e avaliação psicossocial e sob supervisão dos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Pessoa Idosa. O programa segue diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e se baseia no direito à prioridade da convivência familiar e comunitária prevista no Estatuto da Pessoa Idosa.
A votação na CCJ no Dia Nacional e Internacional do Idoso, 1º de outubro, busca reforçar ações no mês que faz referência aos direitos de quem já passou dos 60 anos. O nosso objetivo desse projeto Família Acolhedora é fazer a diminuição da vulnerabilidade à pessoa idosa, tanto em situação de abandono, como às vezes institucionalizados, que quer ter, né, referências, às vezes sair aquele pouquinho, ter aquele espaço de família acolhedora, né, poder sim ter o aconchego. E esse objetivo também é mostrarmos para a nossa sociedade que vamos envelhecer e precisamos envelhecer com qualidade. Representantes da Defensoria Pública, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia e da Prefeitura, além da Comissão de Segurança Pública da Câmara, se reuniram para discutir uma questão grave: a violência contra a mulher. E dados apresentados durante a audiência revelam que os casos de feminicídio têm aumentado em todo o país. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador Vitor Hugo. Estiveram presentes representantes das polícias Militar, Penal e Rodoviária Federal, além da Guarda Civil Metropolitana, Defensoria Pública e entidades de defesa da mulher. O objetivo, fortalecer a rede de proteção às vítimas de violência. Se você comparar, pegar os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no anuário que eles publicam, quando compara os anos de 22 para 23, depois de 23 para 24, houve um aumento em todos os tipos de crime contra as mulheres. A gente está falando de estupro, de stalking, estupro de vulnerável, de feminicídio, tentativa de feminicídio, houve um aumento exponencial nesses anos. E Goiânia não pode ficar, né, de fora disso. Tanto a minha atuação tem sido em vários campos, em vários vetores. Por exemplo, consegui aprovar uma emenda ao PPA, o Plano Plurianual, e também à LDO, para garantir recursos na ordem aí de mais de R$1 milhão para poder reforçar a Patrulha Mulher Mais Segura, por exemplo, que é realizada pela Guarda Civil Municipal. Também uma série de outras emendas que vão ser articuladas ao longo agora da LOA e também da tramitação final da LDO para garantir que a gente tenha recursos para essa política. Então é uma forma que Goiânia tem, que nós temos, né, de enfrentar um problema, de buscar soluções integradas, né, coordenadas com outros órgãos, não só o Poder Legislativo, mas as diversas polícias e o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que a gente consiga apresentar soluções que sejam mais efetivas para esse problema. Os números mostram a gravidade do problema. Em 2024, Goiás registrou 56 feminicídios. Segundo a Polícia Militar, mais de 23 mil mulheres foram acompanhadas após denunciarem violência. Por trás das estatísticas estão histórias de mulheres que viveram de perto a violência e não receberam atenção suficiente. É o caso da assistente social Alexandra Costa. Eu busquei todas as autoridades competentes, eu registrei um BO e a delegada que fez o inquérito, ela sequer me ouviu. Eu posteriormente consegui desarquivar o inquérito e as mesmas pessoas o conduziram. Então ele foi arquivado novamente. E eu não abro mão realmente da responsabilização desse agressor. Houve um estupro, uma relação não consentida. Mas há também iniciativas que têm dado resultados. Uma delas é o trabalho do Batalhão Maria da Penha da Polícia Militar. A denúncia das mulheres, e o trabalho de acompanhamento dessas mulheres que denunciaram e que solicitaram as medidas protetivas está fazendo diferença no nosso estado e está garantindo que as mulheres que têm medidas protetivas, elas fiquem livres do feminicídio. Outro reforço na proteção vem da Patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Segundo a comandante, o programa mantém convênio com o Tribunal de Justiça para fiscalizar medidas protetivas. Atualmente nós temos cerca de 1.500 mulheres que nós fazemos o acompanhamento diário através de visitas, telefonemas, contato pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. Então, nós temos aí 1.500 mulheres sendo atendidas. Dessas 1.500 mulheres, atualmente, por ano, em média, a gente informa ao tribunal o descumprimento da medida, ou seja, é quando esse autor perturba essa mulher, ameaça, descumpre a medida.
Anualmente é em torno de 200, 220 atendimentos de descumprimento de medida. Esse ano nós já conseguimos em flagrante, não só a Patrulha Mulher Mais Segura, como toda a corporação do GCM, os flagrantes, ou seja, quando aquela mulher está sofrendo uma violência física, a equipe chega e se depara com essa situação, consegue pegar o autor em flagrante e encaminha ele até a DEAN. Mesmo com avanços, ainda há demandas. Durante a audiência, foi cobrado que a Prefeitura crie uma ouvidoria exclusiva para mulheres vítimas de violência. A partir de agora, nós já vamos trabalhar minutando um projeto de lei nesse sentido. Já vou conversar com o prefeito Sandro Mabel, com o procurador do município, Dr. Vandir Alan, para que a gente possa, de fato, instituir no município essa ouvidoria da mulher, para que a gente possa, mais uma vez, fazer com que seus direitos sejam assegurados. E a Comissão de Segurança Pública aprovou 2 projetos para aprimorar o serviço oferecido à população pelas empresas de segurança privada. O ponto principal dos projetos é a criação de parcerias entre empresas particulares e o Serviço Público de Segurança. Os 2 projetos são da vereadora Daniela da Gilca. Um deles institui a política municipal de fortalecimento da segurança privada, prevendo a qualificação, modernização e integração com a segurança pública do município. Segundo a vereadora, as empresas de segurança pública que participarem do programa poderão ter prioridade em licitações e contratos públicos, desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica e boas práticas de governança. Enquanto empresa, ter termos de cooperações técnicos para contratação e cuidar desses prédios públicos, que muitas das vezes hoje a nossa guarda ela está com uma outra efetividade, que é cuidar sim, em conjunto com a Polícia Militar, na segurança pessoal, mas esses patrimônios públicos eles também precisam ser cuidados. E sim, uma segurança totalmente integrada, enquanto Secretaria de Segurança Pública, tendo parcerias públicas e parcerias privadas, vai engrandecer e fortalecer para que a gente tenha menos violência nas repartições públicas e também maior garantia de segurança à população que precisa desses estabelecimentos. O outro projeto cria o selo Empresa Parceira da Segurança Pública em Goiânia. O objetivo é incentivar a participação do setor privado na segurança pública do município. Esse selo vai garantir a essas empresas também poderem participar de processos licitatórios sendo reconhecidas pelo poder público como instituições, como empresas totalmente idôneas e que garante todos os valores sindicais e todos os valores trabalhistas daquele segurança privada. E daqui a pouquinho você vai ver. Prefeito Sandro Mabel presta contas do segundo quadrimestre e anuncia superávit de mais de 700 milhões de reais. Quando você faz uma gestão, ela permite que você tenha um caixa que suporte a cidade. E chega à Câmara o projeto do Refis, que abre o prazo para a renegociação de dívidas com a Prefeitura. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E estamos de volta com as notícias da Câmara. Vem aí mais uma edição do Refis, o Programa Municipal de Recuperação de Créditos. E o projeto com as regras para as renegociações, que incluem débitos com IPTU, ITU e TBI, além de taxas e contribuições municipais, acaba de chegar para ser analisado pelos vereadores. Chegou à Câmara o projeto do Executivo que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis, referente ao exercício fiscal de 2025. O prefeito propõe a possibilidade de parcelamento de dívidas com o município em até 60 parcelas. A medida vale apenas para dívidas vencidas até 30 de julho de 2025. Segundo o projeto, o desconto em juros e multas vai variar de acordo com a forma de pagamento, sendo 99% à vista, 90% parcelado em até 10 vezes, 80% parcelado de 11 a 20 vezes, 70% parcelado de 21 a 30 vezes,
60% parcelado de 31 a 40 vezes, 50% parcelado de 41 a 60 vezes e nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 100 para pessoa física e R$ 300 para pessoa jurídica. Entre os tributos que vão poder ser renegociados estão os impostos predial e territorial urbano, IPTU, territorial urbano, ITU, de transmissão de bens imóveis, ITBI, e sobre de qualquer natureza, o ISS, além de taxas e contribuições municipais. Segundo o texto, o prazo de adesão aos benefícios vai ser de no máximo 30 dias e o período de duração será definido pelo prefeito e deve ser publicado no Diário Oficial do município. A proposta precisa passar por comissões permanentes da Casa e ser aprovada em 2 turnos no plenário. Goiânia já tem um novo PPA, o Plano Plurianual. É o documento que direciona as prioridades para o desenvolvimento do município e é revisado periodicamente. O projeto elaborado pela Prefeitura foi aprovado com emendas dos vereadores. Aprovado em definitivo, o projeto é fundamental para o futuro de Goiânia. O Plano Plurianual determina as ações e prioridades da gestão do município para o quadriênio de 2026 a 2029 e projeta 43 bilhões de reais de receita. No plenário, o relatório apresentado na comissão mista com 10 emendas acatadas foi aprovado. As emendas incluem projetos para garantir a segurança da mulher, ações antidrogas e programas em prol da assistência social, educação e saúde para as pessoas com espectro autista. Além disso, abrangem normas de transparência e gestão integrada na gestão municipal. As propostas incluem também o detalhamento de operações de crédito do município. Outras 2 emendas também foram aprovadas pelo grupo à parte do relatório. Esse projeto foi feito a 4 mãos, apresentado aqui pela Prefeitura, mas foi modificado pelos vereadores através de várias emendas, trabalhado aqui com a sociedade civil organizada. O texto, ele ajuda a cidade, ele promove a cidade, ele fortalece a cidade. O prefeito de Goiânia esteve na Câmara para a prestação de contas da administração. O compromisso é uma exigência legal. Segundo o balanço mostrado por Sandro Mabel, a Prefeitura vem conseguindo reequilibrar as contas, comparando com a situação em que ele assumiu o cargo no início do ano. Veja os detalhes na reportagem. Acompanhado de seu secretariado, o prefeito Sandro Mabel prestou contas do 2º quadrimestre de sua administração à comissão mista. De maio a agosto de 2025, a receita do município ultrapassou os 6 bilhões e 600 milhões de reais, o que representa alta de 6,61% em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação. De maio a agosto de 2024, a receita foi de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Quanto à despesa no 2º quadrimestre de 2025, a Prefeitura registrou 5 bilhões e 900 milhões de reais, uma queda de 10,57% na comparação com o mesmo período de 2024, desconsiderando a inflação. Entre maio e agosto do ano passado, a despesa foi de 6 bilhões e 200 milhões de reais. A prestação de contas revela cenário de reequilíbrio financeiro em relação ao fim do ano passado. Pelos dados consolidados de janeiro a agosto de 2025, o superávit chega a 716 milhões de reais. Desconsiderando o pagamento de juros, amortização da dívida, receitas e despesas com regime próprio de previdência, o resultado primário chega a 678 milhões, o melhor registrado nos últimos anos. Os gastos com pessoal representam 46,35% da receita corrente líquida, abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% da receita corrente líquida. Segundo a prestação de contas, o município atingiu na saúde pública o percentual mínimo de aplicação sobre a receita total. Ficou em 20,76%, enquanto o exigido pela Constituição Federal é de 15%. Já na educação, os recursos ficaram abaixo do exigido, atingiram 20,06%, enquanto a lei manda aplicar 25% no mínimo.
Nos primeiros 8 meses de administração, também foram pagos 276 milhões de reais de dívidas deixadas pela gestão anterior. Segundo o prefeito, o foco é continuar pagando as dívidas sem deixar de lado os investimentos, que mantêm a cidade funcionando. Diminuímos aquela despesa da Comurg, que era um absurdo. A conta da Fundac era 180 milhões, nós fechamos por 75. Nós melhoramos o aproveitamento do dinheiro da educação, porque ele tem um percentual certo, mas nós vamos fazer muito investimento esse ano. Nós estamos aí com uma perspectiva de fazer quase 200 milhões de investimento na educação. Nós vamos fazer investimento na saúde também, em muitas áreas. A gestão, quando você faz uma gestão, ela permite que você tenha um caixa que suporte a cidade. Nós estamos cobrando de quem não paga também. Nós temos aí no ISS uma sonegação muito grande. Então começa a se buscar, não quero aumentar impostos. Nós vamos trabalhar sempre com o mesmo imposto, o mandato todo. Nós vamos cobrar de quem não paga. Nós temos aí as marginais. O Marginal Botafogo vai consumir quase 400 milhões. Nós temos aí viadutos que eu quero fazer, tem vários mergulhões. A Perimetral Norte não pode mais ficar passando em nível. Nós temos 4 pontos lá que nós temos que fazer uns mergulhões, custa 14 milhões cada um. Então, essas coisas a cidade precisa. O trânsito, você vê a semaforização de trânsito, toda a coisa vai custar quase 100 milhões, mas a cidade está andando. A vereadora Ava Santiago criticou a existência de calamidade pública no município, já que há registro de superávit financeiro. Ou tem calamidade ou tem superávit. Calamidade com superávit 2 quadrimestres consecutivos e arrecadação maior que no ano anterior são inconsistentes, são incompatíveis, e aí reforça a tese que a gente tem de que é uma calamidade sazonal. O secretário da Fazenda, Valdivino de Oliveira, e o líder do prefeito na Câmara responderam às críticas, explicando que o decreto de calamidade é um dos motivos para a obtenção de superávit no segundo quadrimestre. É o espírito de calamidade com o qual nós administramos que nos levou a esses resultados bons. Só tem superávit também por conta da ajuda que o decreto de calamidade deu. Por óbvio, o decreto de calamidade veio auxiliar nesse processo, uma vez que a situação das contas da prefeitura no ano passado era de fato calamitosa. Então, esse superávit é devido também, até mesmo esse planejamento, essa execução financeira e orçamentária, decorrente também do decreto. Após a explanação das contas, o prefeito deixou o plenário, encarregando o secretário de responder às questões dos vereadores, o que gerou reclamações. Coronel Urzeda afirmou que apresentará projeto para obrigar a presença do prefeito durante todo o período de prestação de contas. O presidente da comissão mista, vereador Cabo Sena, não ficou satisfeito com a saída de Mabel antes do fim da audiência. A lei aqui não obriga ele a ficar até o final, mas é muito deselegante o que ele fez. Quem precisa da resposta é a população. E a população precisa saber qual é a ideia e qual as dúvidas que possam ser retiradas aqui, ou melhor, tiradas com o prefeito. Se ele for embora, como que a população vai saber o que ele pensa sobre as perguntas dos vereadores, que são os verdadeiros representantes do povo? O presidente da Câmara, Romário Policarpo, alegou que não há necessidade da presença do prefeito durante toda a sessão, já que alguns questionamentos devem ser respondidos pela área técnica do Paço. Ela não é uma prestação de contas exclusiva do prefeito. Tem a parte que cabe a ele e tem a parte também que cabe à parte técnica, né? Ela não é uma apresentação de contas do ponto de vista político, que às vezes algumas perguntas, quando o prefeito está aqui, são direcionadas da forma política. Ela é uma prestação de contas técnica. Então, eu preciso ver como será escrito o projeto pelo vereador Urzeda, mas se ele contemplar a parte técnica, que é o fundamento essencial da prestação de contas, eu não vejo problema para não aprovar. E ainda na Câmara, o prefeito falou sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi retirado da tramitação para passar por ajustes no texto. Durante a prestação de contas na Câmara, o prefeito Sandro Mabel afirmou que deve enviar nos próximos dias o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, com ajustes. O projeto original permitia à prefeitura remanejar até 50% do orçamento do município, mas a ideia foi rejeitada na comissão mista e o prefeito acabou pedindo a retirada de tramitação da proposta na Câmara.
O prefeito disse que aceita discutir com os vereadores a redução do índice. Esse ano nós já remanejamos 45%, quase 48% agora. Então você vê que os 50 não eram exagerados. É porque o orçamento que foi feito, ele veio muito mal feito. Ele não veio dentro de uma condição que você poderia executá-lo. Então esse ano, eu acho que eu falei com os vereadores, se quiser abaixar um pouco esse índice, não tem problema, uma flexibilidade responsável. As coisas que eu tenho feito são todas com muita responsabilidade. O projeto original estima para 2026 a receita total do município em 8,94 bilhões de reais e a despesa total em 8,89 bilhões. Assim, a previsão é de superávit primário de 45,8 milhões de reais. É óbvio que o investimento planejado para esse ano não foi feito pelo prefeito Santo. A economia, o superávit, esses são argumentos que podem ser arguídos aí pela Secretaria de Finanças. O que a gente espera com esse orçamento apresentado agora é que esses investimentos aumentem. E o prefeito já diz por diversas vezes que quer fazer 1,2 bi ano de investimento na cidade. Esse superávit é o primeiro passo para isso. Você precisa ter dinheiro para fazer esses investimentos. Eu tenho certeza que o orçamento que será aprovado aqui na casa para o ano que vem, esses investimentos já serão aumentados já. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto e trazendo todas as informações para você. E foi dada a largada para o programa Parlamento Jovem de 2025. A primeira atividade prática foi a eleição de alunos para atuarem como vereadores. E teve tudo como manda o figurino, viu? Proposta de projetos e eleição com urna eletrônica. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação em uma escola de Goiânia e a gente mostra agora como foi. A abertura oficial do programa Parlamento Jovem neste ano foi na Escola Vicente Rodrigues do Prado, no Parque das Amendoeiras, região leste da capital. Estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de 10 escolas públicas de Goiânia participaram da votação para eleger as crianças e adolescentes que vão representar os 37 vereadores durante a 5ª edição do projeto. O Parlamento Jovem é desenvolvido a partir de uma parceria da Câmara Municipal, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e Secretaria Municipal de Educação, e simula a atividade dos vereadores, com apresentação, discussão e aprovação de projetos para a cidade. Alguns deles, inclusive, passarão a ser leis. Criado em 2019, durante a primeira gestão do vereador Romário Policarpo como presidente da Casa, em suas 5 edições, o programa envolveu estudantes no processo eleitoral e 177 tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto a atuação dos vereadores. Nós acreditamos que, fazendo palestras, incentivando as nossas crianças, elas terão mais consciência acerca do voto, da importância do voto e também de escolher bem os seus candidatos. E até influenciar um pouco os pais, né? Então chegar em casa e falar para os pais, olha, é importante você ir votar, você tem que escolher bem seus candidatos, para a gente poder realmente, né, exercer a cidadania. Coordenadora do Parlamento Jovem na Câmara, Eva Márcia, destaca que o projeto tem como principal objetivo reforçar os valores da democracia e da cidadania entre crianças e adolescentes. Muito importante porque eles reúnem a comunidade para fazer o projeto de lei para levar para a Câmara. O projeto de lei deles é feito aqui na escola. Eles sabem da realidade do setor. E para uma experiência ainda mais real, todo o processo de votação é comandado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tem mesário, tem fiscal e é claro que não poderia faltar a famosa urna eletrônica, que dá ainda mais transparência e, acima de tudo, segurança para todo o processo. É uma simulação, então a gente precisa de toda aquela estrutura da eleição real. Então a gente tem que vir à escola, fazer as palestras para estimular os alunos a criarem partidos políticos, se apresentarem como candidatos. E dentro da estrutura do tribunal a gente tem que receber esses dados. A gente recebe os dados dos eleitores e dos candidatos. E as urnas são parametrizadas pela nossa Secretaria de Informação, Tecnologia da Informação. E a gente tem que organizar hoje. A gente tem que sair do TRE com as urnas, com os servidores que vão trabalhar aqui, porque a gente está aqui com 2 servidores do tribunal apoiando, né, os alunos, porque os alunos são os mesários. Então a gente tem que chegar na escola, treinar os mesários para que eles executem a eleição da melhor forma possível, como está acontecendo aqui. Na apuração, a agilidade que estamos acostumados a ver nas votações. Em menos de 5 minutos, o resultado já saiu.
Para as 3 vagas da escola Vicente Rodrigues do Prado, foram escolhidos 2 meninos e uma menina. Marília Gabriela, de 14 anos, estudante do 8º ano, teve 19 votos. E já tem pautas que serão defendidas nos próximos dias na Câmara Municipal de Goiânia. O meu projeto é mais aulas descontraídas, né? Tipo, outras aulas como teatro, mais esportes, mais coisas como leitura. Essas coisas que os alunos gostam, né? Porque a gente vem para a escola e vê as mesmas matérias e fica cansativo na rotina. Então, além da gente aprender mais, a gente também vai estar se divertindo ao mesmo tempo. E os professores mesmo podem estar ajudando a colaborar com essas novas aulas. Pois é, com os vereadores mirins eleitos, eles iniciaram as atividades presenciais aqui na Câmara e participaram de uma visita guiada e de uma palestra. Veja na reportagem. Depois de fazer uma visita guiada no prédio da Câmara, os estudantes do Parlamento Jovem acompanharam a sessão no plenário. Conheceram todo o processo de debate e votação das leis e conversaram com os vereadores. Os 37 integrantes do grupo seguiram a programação e assistiram palestras que vão fundamentar a participação deles no programa. O vereador Sanches da Federal falou sobre a trajetória dele desde a infância, a carreira na Polícia Rodoviária Federal até chegar à Câmara. Isso aqui é um alento para o nosso mandato, um ambiente tão pesado, conturbado, um parlamento jovem com a nossa vereadora Evelyn também, que está participando, começando a conhecer o mundo político, poder falar para esses jovens, poder falar para o futuro da nossa nação, é muito gratificante, é muito engrandecedor e um dos meus objetivos também, poder ser exemplo e inspirar essas crianças para que elas gostem realmente da política e possam transformar vidas. E você, Evelyn, o que tem achado? Achei muito bom, ainda mais a palestra dele foi muito interativa, gostei bastante de saber sobre a vida dele. E você é de qual escola? Bernardo Ellis. E é a sua primeira participação aqui no programa? Sim. O tema democracia foi discutido pela cientista política e servidora da Câmara, Ludmila Rosa, que reforçou a importância de dialogar sobre o assunto com os mais jovens. São crianças que estão em processo de formação e desde que o Parlamento Jovem foi pensado, é justamente para instituir na cabeça dessas pessoas a importância da democracia na nossa vida prática, no nosso cotidiano, a importância de, a partir do processo democrático, a gente fazer boas escolhas, escolher bem os nossos representantes que estejam de fato comprometidos com o nosso dia a dia, com a melhora do nosso cotidiano, da qualidade de vida. A gente também parte do princípio que hoje a democracia parece ser um termo em abstrato e nós precisamos aterrissar. Nós precisamos voltar a democracia para a sua prática cotidiana e nada melhor do que um espaço como esse para se comunicar diretamente com o jovem, com pessoas que vão construir o Brasil daqui para frente, que vão tomar as decisões daqui para frente e precisam estar municiados dessas boas informações. E a gente acredita nisso, é para isso que o Parlamento Jovem foi fundado e é por isso que todo ano eu estou aqui com a competente equipe do Parlamento Jovem para a gente conversar sobre esses temas. A terceira palestra foi com a vereadora Kátia, que destacou a trajetória dela na política. Para ela, o Parlamento Jovem é uma inspiração. Ver esses estudantes aqui na Câmara, né, encantados com o parlamento, com o funcionamento do plenário. Ontem eles me perguntavam o que é que a senhora está votando e eu fui explicar, né, o que eu estava votando. E isso nos enche de esperança porque nós vivemos nesse período recente inúmeros ataques à democracia e você ter o TRE em parceria com a Câmara Municipal movimentando tantas escolas, trazendo os estudantes para fazer esse mandato simulado aqui na Câmara, podendo conhecer por dentro a estrutura do Legislativo, e isso aponta que é a forma prática do exercício da democracia, da participação cidadã, e é muito legal porque eles compreendem que desde a iluminação da rua até o projeto de lei que vai beneficiar a educação passa por essa casa, e essa conscientização com certeza é um ponto muito alto do projeto e é o que nos encanta para continuar trabalhando para que ele seja mais poderoso, mais robusto, com mais participação a cada ano. Entre os estudantes participantes que vivenciam a experiência de atuar como vereador está Fábio Augusto, de 13 anos. Ele foi o mais votado na escola, a Nicanor de Alcides Albernaz, com 109 votos, e já pensa no futuro, quer ser advogado e vereador. É uma inspiração para mim, que eu quero
me tornar advogado e ser um vereador para trazer para o público, para os nossos cidadãos, um lugar, ambiente de paz, uma comunidade ali respeitosa, sem buraco, tudo asfaltado, sem luz estragada, para ali estar um ambiente mais saudável. Ana Beatriz, de 12 anos, do CEPAI UFG, quer propor projetos para áreas importantes como coleta de lixo e saúde. Os projetos que eu propus é para que tenha mais coletas de lixo, que passem todos os dias os caminhões de lixo, porque tem vezes que os caminhões de lixo não passam nos bairros e acabam poluindo mais lixo. E sobre os postos de saúde, é que tenha mais médicos atendentes, para que quando a mulher chegar grávida lá, ser atendida rapidamente, ou quando alguém estiver em situação muito precária de doença, né, seja atendida muito rápido, né. O Parlamento Jovem segue agora com uma programação ampla que vai incluir a elaboração e a votação de projetos e se encerra no dia 14 de novembro com a diplomação dos vereadores mirins. E eu fico por aqui. Na TV Câmara você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho na nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, nas nossas redes sociais e no portal da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição.